Fala pessoal, aqui é o canal Prazer Bíblia, com o segundo vídeo da série Conhecendo a Bíblia. Como eu disse no primeiro, eu vou estar seguindo logicamente a divisão protestante, que é a divisão do Antigo Testamento em quatro e o Novo também em quatro, sendo o Antigo a lei, os históricos, os poéticos e sapienciais e também os proféticos. E o Novo Testamento dividido-se em evangelhos históricos, sendo só Atos, cartas ou epístolas, e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Pois bem, hoje a gente vai falar para vocês sobre os quatro evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que, no finalzinho do vídeo, com relação à curiosidade, que tiveram mais evangelhos que foram escritos. Vamos para o primeiro evangelho, Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, este é o livro mais longo preocupado em falar de Jesus Cristo. O autor dele é Mateus, ou Levi, ex-cobrador de imposto, discípulo de Jesus. Ele é um evangelho sinótico, e daí já vou dizer o que é evangelho sinótico. Geralmente é falado que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. A ideia de sinóticos são evangelhos parecidos, semelhantes. Então, sinóticos, uma das significações que podemos absorver disso é que eles são parecidos. Ele foi escrito entre 50 e 55 depois de Cristo. Essa questão de data ela é delicada, certo? Logicamente, a gente não tem como dar uma data exata sobre quando o livro foi escrito. Se vocês procurarem, pesquisarem, vocês vão ver que outras pessoas ou outros segmentos cristãos vai dizer uma data um pouco diferente dessa. Porém, essa questão de data ela é uma questão de aproximação, né? Não de exatidão para esse primeiro momento aí. O Evangelho de Mateus, ele é conhecido, daí eu vou estar citando para vocês agora algumas distinções dos evangelhos. O de Mateus ele é conhecido como um evangelho escrito mais precisamente para os judeus. Daí você percebe nisso com as citações do Antigo Testamento, os discursos detalhados, a genealogia de Jesus e o tom semítico em geral são observados até mesmo por um leitor iniciante, certo? Em detrimento dos outros evangelhos. Já o Evangelho de Marcos, o autor dele, lógico, é Marcos, também conhecido como João Marcos, discípulo de Pedro e primo de Barnabé. A gente vai ver sobre Marcos, mais precisamente lá no livro de Atos, certo? Também é um evangelho sinótico, como eu citei, do de Mateus, e ele foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Então, mais uma vez, essa questão de data é uma aproximação. Não existe uma data exata que qualquer pessoa possa mensurar e ratificar, dizendo que aquela é a data. Qual é o enfoque de Marcos? Marcos, ele provavelmente escreveu da própria capital imperial. Ele almeja alcançar os romanos e também milhões de pessoas similares que gostam mais de ação que reflexão. Seu evangelho, portanto, é mais extenso em milagres e menos extenso em parábola. E não precisa de nenhuma genealogia, pois qual romano se preocuparia com a genealogia judaica de um servo atuante? Então, Marcos é o evangelho menor que tem, certo? É um evangelho bem mais direto, com o que ele quer falar, mencionar e dizer. Então, quem não tem muita vontade de ler um livro mais extenso sobre os evangelhos, pega Marcos que vai cair super bem. Pois bem, chegamos em Lucas, o meu evangelho preferido. O evangelho de Lucas foi escrito, logicamente, por Lucas, um médico grego. Então, Lucas, ele era médico de profissão mesmo. Um cristão gentio, não é? Isso aí é bem importante. Lucas, dos escritores, pelo menos dos evangelhos, e até do Novo Testamento, ele é o único autor gentio conhecido da Bíblia. Os outros sempre são judeus, da família judaica. E o tipo dele também é sinótico, então, né, que são os três que eu citei no início. E a questão da data de escrita de Lucas é entre 61 e 62. Vejam aí que o tempo e ato entre um ano e outro já é mais curto, certo? Tem alguns fatores, logicamente, para isso também ser mensurado dessa maneira. Lucas é, obviamente, o evangelho para gregos. E muitos romanos que amavam a literatura e a arte grega e competiam com elas. Então, Lucas ele é um evangelho assim mais erudito, certo? Quem vai ler vai perceber algumas distinções. Por Lucas ser um médico, né, não ter uma profissão mais simples e ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? É só você lembrar aí, às vezes, de pessoas, logicamente, hoje, pessoas normalmente pobres falando, e pessoas que são formadas em medicina e têm uma vida melhor, logicamente, vai ter um diálogo diferente, uma maneira de expressar diferente e palavras mais eruditas, certo? E chegamos no último evangelho, que é o evangelho de João. O autor dele é João, né? Filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o apóstolo amado, né? E apelidado como filho de trovão. Aí você vai ver as referências que está citado aí. Com relação à escrita, João, ele foi o último evangelho a ser escrito. A data que a gente está expondo aí é de 85 a 95. Como eu disse, pode ter, logicamente, outras pesquisas, pessoas dizendo datas divergentes dessas, porém a questão de data dá só para aproximar, não dá para dizer com exatidão, sendo aí enfadonho na mesma coisa que eu já citei. Então, se o evangelho de Mateus ele foi escrito mais para os judeus, o evangelho de Marcos é uma questão mais direta ao ponto, mais curto, e o evangelho de Lucas é uma questão um pouco mais erudita, né, mais restrita, para um público diferente. Então, o que sobra para o evangelho de João? Bem, o evangelho de João ele é um evangelho universal, como algo para todos. Ele é evangelístico. Nós percebemos isso com um caráter mais forte no evangelho de João, certo? Então, é um evangelho que é mais apreciado por pensadores cristãos pela profundidade teológica, e é uma coisa, na verdade, o evangelho é muito bom,
Depois de Lucas, com certeza, meu preferido é o Evangelho de João. E ele traz muitas coisas boas que os outros não tratam, até porque o Evangelho de João não é sinótico, né? Como os outros três. Então ele traz um enfoque aí bem diferente em muitas perspectivas, certo? Então, vamos lá. Eu já falei isso para vocês. Então, do que fala os evangelhos de maneira geral? Fala do nascimento de Jesus, dos ensinos de Jesus, dos milagres de Jesus, da morte de Jesus e, logicamente, não podia faltar, da ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Vou estar mostrando para vocês aí, a nível de curiosidade. Lembra que eu iniciei lá a segunda imagem falando sobre os 4 evangelhos canônicos. Por quê? Porque tem outros evangelhos que foram escritos, porém, logicamente, não são reconhecidos e considerados e tidos como inspirados. Por isso não está na Bíblia Sagrada. Tem o Evangelho de Tomé, do século I, é uma visão gnóstica dos supostos milagres da infância de Jesus. O Evangelho dos Ebionitas, século II, é uma tentativa gnóstica cristã de perpetuar as práticas do Antigo Testamento. O Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago, o Evangelho dos egípcios, o Evangelho arábico da infância, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho do carpinteiro José, a história do carpinteiro José, o pensamento de Maria, o Evangelho da natividade de Maria, o Evangelho de um pseudo Mateus e o Evangelho dos 12. Então esses são alguns escritos que também surgiram a partir do finalzinho do século I, século II, século III, certo? São tidos e conhecidos também, não posso deixar de citar, como pseudepígrafos, certo? Nenhum desses foi reconhecido como livro inspirado, isso é bem importante, para depois ninguém estar usando. Inclusive, para fechar esse vídeo também, com relação ao nível de curiosidade, tem também um filme que foi feito um tempo desse aí, falando sobre a infância de Jesus, que Jesus fez alguns milagres. E de onde pegaram essa ideia para esse filme? Pronto, é desses evangelhos que são pseudepígrafos. É dali que tem a ideia de Jesus com 12 anos, fazendo X milagres, entre outros que também tem dentro desses evangelhos. Então é isso, pessoal. Aí tá, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Tamo juntos e vamos aí, na graça de Deus, fazendo aquilo tudo que o Senhor permitir e, logicamente, que for da vontade dele. Até o próximo vídeo.